Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do CBN Entrevista. A pauta hoje é educação. Recebo aqui no estúdio irmão Ronaldo Luzi, diretor institucional do Colégio Marista Santa Maria, formado em teologia, gestão de pessoas, gestão escolar e mestrando em educação. Atua em pastoral e gestão de colégios maristas há 18 anos. Irmão Ronaldo, bem-vindo ao CBN Entrevista. Prazer recebê-lo aqui, hein? Muito bem, olá a todos. Gelson, um grande prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela oportunidade de falarmos de educação e falarmos de educação cristã e educação marista. A gente pode começar entendendo um pouco da estrutura marista de educação, irmão? De quantas unidades, em quantos países e há quanto tempo a gente está falando? Muito bem. A nossa instituição, ela nasce na França, né? Ali no contexto do pós-Revolução Francesa, então tem mais de 200 anos. Ela é de 1817. Foi fundada por São Marcelino Champagnat, um padre lá do interior da França, que viveu uma experiência educacional um pouco difícil na vida pessoal, então intuiu uma instituição educacional para fazer uma educação diferente no mundo. E se espalha pelo mundo, né, a partir especialmente dos anos 1890. No Brasil, os irmãos chegam em 1897, né? Foram chamados pelo bispo de Mariana, de Minas Gerais, Dom Silvério Gomes Pimenta. E depois uma segunda leva chega no ano de 1900, em Belém do Pará, e outra em 1903, no Rio Grande do Sul. São as nossas 3 levas fundadoras de irmãos. E hoje nós estamos em 83 países do mundo, nos 5 continentes. Aqui no Brasil, em 20 e tantos estados, temos quase 100 escolas, quase 100 mil alunos, e hoje somos divididos numa rede educacional nacional, com 6 regionais. Aqui, onde estamos no Paraná, a regional Curitiba abrange o estado do Paraná e Santa Catarina, e as outras estão espalhadas pelo país, e nos organizamos desta forma educacionalmente no Brasil hoje. De quantos alunos nós estamos falando, Ronaldo? Cerca de 100 mil alunos hoje no país. Isso na educação básica, fora a educação superior, né? Lembrando que nós temos aí uma participação com as PUCs do Rio Grande do Sul, do Paraná, e uma parceria também, uma fatia, vamos dizer assim, da Católica de Brasília. Então, excetuando os alunos da educação superior, na educação básica, entre escolas pagas e escolas sociais, nós temos cerca de 100 mil alunos hoje. Irmão, o mundo mudou muito e muitas vezes desde a iniciativa de São Marcelino Champagnat. Uhum. Como é que aquilo que inicialmente foi concebido pelo seu criador se ajustou e vem se ajustando ao tempo? Veja, Marcelino foi uma pessoa que nós dizemos um pouco à frente do seu tempo. Sem dúvida. Um pouco disruptivo para aquela época. Ele intuiu um carisma educacional na igreja e no mundo um pouco diferente, inclusive, daquilo que se vivia naquelas épocas, né? E, inclusive, foi um pouco recriminado por isso, né? Nossa, Marcelino, você está em pensamentos muito modernos, pensamentos um pouco diferentes para a escola. Então, ele pensava uma escola que atendesse à integralidade da educação da criança. Quando a gente lê os pedidos e as respostas em cartas, né, dos prefeitos a Marcelino para abertura de escolas, naquela época já, ele fazia uma série de exigências para que fosse possível abrir essa escola. E aí se revela um pouco daquilo que é o nosso jeitão marista de ser. Ele pedia que tivesse bons espaços, salas amplas, pátios abertos, pátios cobertos, quadras para esportes, refeitórios, uma escola bem estruturada para atender bem as crianças em todas as suas necessidades. Isso nos revela, Gelson, que a nossa educação marista, ela prioriza a educação integral do aluno, priorizando o seu protagonismo na sua própria educação. Uma educação que nós podemos chamar emancipatória. Emancipatória no estilo educacional mesmo, daquela forma que o aluno constrói o seu itinerário com o apoio da escola, com a tutoria da escola, mas ele é como que um pouco mais livre para construir um caminho que é muito dele, a partir dele, da sua personalidade. Então, nós conseguimos atualizar isso desde Marcelino para hoje, né? Obviamente é muito diferente, né? Marcelino viveu lá atrás, nos anos 1800, faleceu em 1840, inclusive, com apenas 51 anos.
mas ele já fazia diferente naquela época, né? Ou seja, na estrutura das escolas, por isso que nós temos grandes estruturas até hoje, seja na forma de conceber a educação, que priorizava sempre essa visão um pouco mais altruísta do próprio aluno. Como é que a gente faz para manter a essência do que São Marcelino Champagnat criou e, ao mesmo tempo, conceber essa licença, essa liberdade para o aluno trilhar o seu próprio caminho no processo educacional? Nós temos duas máximas que nos orientam, Ah, assim, basicamente nesse itinerário. Marcelino também pensava, primeiro, que antes de educar nós temos que amar a criança. Então é uma educação muito baseada nesses valores, né, que a gente conclui sendo o amor o maior deles. Então, para bem educar é necessário amar. E isso é universal e é atemporal. Nós amamos cada um dos nossos alunos porque os respeitamos exatamente como são. Isso para nós é muito importante. E também Marcelino dizia que nós devíamos estar atentos aos sinais dos tempos, porque o tempo muda, porque as ocasiões mudam, escola para escola muda. Então, amando as nossas crianças na sua integralidade, como elas são, independente de qualquer traço, de qualquer coisa. É uma criança, é uma pessoa e merece ser amada incondicionalmente. E estando atento aos sinais dos tempos, que sempre mudam e nos sim. dão novas oportunidades, nós acreditamos que a gente consegue fazer uma educação disruptiva. Quais são os desafios dos tempos atuais de prover educação, irmão? São muitos, definitivamente. Cada tempo tem os seus desafios. Agora, esse tempo especificamente que nós vivemos, ele traz aí um conjunto de outros desafios próprios, né, desta época. Hoje a gente luta muito contra sentimentos de individualismo, de egoísmo. A sociedade parece que prega essa supremacia da vontade da pessoa, né? E nós pregamos uma educação e um jeito de viver mais comunitário, mais coletivo, mais interdependente, menos autossuficiente, menos autorreferencial. É o jeito cristão de educar, né? Jesus nos ensina, e é aí que nós baseamos tudo, a uma comunidade universal, a estarmos mais juntos, interdependentes. Nós não somos absolutos, né? O homem não é uma ilha, Sem ele dúvida. não deve viver apenas para si. Mas a sociedade de hoje puxa muito para esse lado, mais individualista, mais egoísta, mais antropocêntrico. E nós queremos oferecer uma ideia de educação mais coletiva, né? Mais de comum união, mais de comunhão. Essa é a ideia. Ou seja, é uma linha de raciocínio, irmão, que já na partida define o perfil da sua clientela, né? Das famílias, dos parceiros, dos alunos e da sociedade que estará inserida nesse contexto, né? Exatamente. Nós acreditamos numa educação baseada em valores, né? Ah, Mas não qualquer valores, porque existem valores para todo tipo de gosto, sem dúvida. né, no mercado do mundo. Aquilo que nós imaginamos ser o melhor para o mundo e queremos oferecer são todos valores de base cristã, né? Porque é daí que nós tiramos toda a essência do nosso carisma. Nós sabemos onde colocamos a nossa esperança, né, enquanto instituição. Então, esse conjunto de valores, eles têm que ter aderência nas famílias. Então, acreditamos que as famílias que nos procuram nas escolas, né, na rede de educação escolar, assim também como na própria universidade, quando chegam a nós, eles devem entender que nós professamos uma fé, oferecemos uma educação baseada num conjunto de valores e que é aquilo que eles vão encontrar dentro das nossas escolas, não é? Então, isso já vai modelando um pouco também do público que está conosco. Sem dúvida. E isso é muito importante. Irmão, onde a instituição coloca suas crenças hoje, suas apostas de esperanças? No nível religioso e moral, Tá, Jesus Cristo, sem dúvida, sempre. do jeito de Maria, né? Por isso nós somos maristas. Marcelino gostaria que nós tivéssemos essa liberdade do mundo de fazer uma educação do jeito de Maria. Por isso nos chamou maristas. Então, no campo religioso, toda a nossa esperança está em Jesus Cristo. A nossa missão fundacional, Gelson, é esta: tornar Jesus Cristo conhecido e amado por meio da educação. Foi isso que Marcelino Champagnat intuiu. E é isso que nós nos dedicamos. Do jeito de Maria. Né? A nossa educação ela é muito feminina. Nós somos uma congregação de homens, irmãos, mas a nossa primeira superiora é uma mulher, é Maria.
E talvez esse seja um dos nossos maiores diferenciais. A educação marista, ela tem traços muito femininos. E isso tem uma aderência muito grande por parte das famílias, porque todo mundo ama a sua mãe, né? Numa sociedade em que nós somos a maioria de mulheres, né? Exatamente. As mulheres são a maioria, né? Cujo perfil vem mudando muito também, irmão. A mulher que hoje é provedora da casa, a mulher que, além de trabalhar fora, também trabalha dentro de casa. Como esses novos tempos desafiam, e também para as mulheres, a perspectiva feminina da educação que a instituição oferece? É ajustável aos novos tempos, É obviamente. ajustável. Veja, a escola sempre foi muito feminina, em todos os tempos. Claro, aqueles tempos onde a coisa era meio segregada, lembra? Sim. Tinha a escola dos meninos, a escola das meninas, talvez não tanto. Mas a escola, a educação no Brasil e no mundo, ela é muito feminina. Quando você entra numa escola, 80% pelo menos é de público feminino enquanto trabalho, né? Professoras, técnicas e tudo mais. A nós sempre nos interessou muito trazer para dentro do ambiente escolar o traço materno da coisa toda. A educação feita a partir do prisma feminino, ela é melhor, ela é mais sensível, o valor tem mais aderência. E as mulheres, elas têm tido também condições de encontrar dentro da educação marista, justamente por essa opção pedagógica mariana, né, que vem de Maria, uma grande oportunidade de satisfazer o seu lado profissional, porque ela pode ser ali plenamente mulher dentro, né, do ambiente escolar. Irmão, preparando crianças, futuros adultos, cidadãos, me fala um pouco do papel dos colégios maristas na construção da cidadania e, sobretudo, do senso crítico. Dado aos desafios dos tempos que a gente vive, haja um poderoso exercício de senso crítico permanentemente de plantão, né? Veja, nós estamos fazendo educação no Brasil há mais de 100 anos, né? 120 e tantos anos aí, de chegada marista no Brasil. Diferentes contextos, diferentes tempos. Nós pensamos e nos dedicamos a oferecer uma educação baseada em valores. Um dos outros bordões de São Marcelino, e esse talvez seja o grande mote da educação marista no Brasil, é formar bons cristãos e virtuosos cidadãos. Perfeito. Então, quando nós abrimos uma escola em algum lugar, nós temos essa grande missão de formar bons cristãos e virtuosos cidadãos. Aí você vai me dizer, mas não tem só cristãos nas suas escolas? Definitivamente, a nossa escola é muito aberta, muito acolhedora, porque a criança é inteira, tanto na sua crença quanto na sua pessoalidade. Nós amamos todos da mesma forma. Então, a gente poderia dizer que, para além de formar bons cristãos, formar boas pessoas, sem dúvida, crentes, né, nos valores universais. Então, essa é a finesse da educação marista. Nós queremos fazer inferência no mundo para que as pessoas que passam pelos nossos colégios, e esse é o nosso esforço, sejam pessoas boas, sejam pessoas que façam bem à sociedade e que mudem a sociedade a partir do bem que podem fazer por si, né? Pessoalmente ou comunitariamente, quando se agremiam aí a outras instituições ou fazem coisas no mundo. Ou seja, é a diferença que farão depois na transformação fora dos muros da escola, né? Definitivamente. A gente gosta de referendar bastante um saudoso irmão Clemente Ivo Juliato, ex-reitor da nossa universidade, da PUC do Paraná. Ele dizia que um aluno, quando sai das fileiras da universidade, nós podemos falar isso também das escolas, ele tem que sair com 2 diplomas, o diploma acadêmico e o diploma de gente boa. Essa é uma missão estrondosa no mundo. A pessoa que passa pelas nossas fileiras, ela pode sair com a melhor formação acadêmica possível, né? Mas se ela não for gente boa para o mundo, isso pode ser um grande problema, né? Então, nós temos essa missão de fazer pessoas gente boa. Ô, irmão, deixa eu aproveitar a provocação da resposta anterior. A todos recebe, independente do credo. Como é que o ensino do marista modula a fé nas suas crianças, nos seus estudantes? Eu sempre digo que os colégios maristas, talvez todos os colégios deveriam ser assim por vocação de educadores. Nós somos criadores de oportunidades. Tá.
Dentro de uma escola, de um colégio marista, o aluno vai ter oportunidade para muita coisa. Entre essas oportunidades, uma oportunidade de crescer e amadurecer a sua fé. Então, nós temos dentro de cada escola, de cada colégio, de cada universidade, o que nós chamamos de núcleo de pastoral. Nós acreditamos numa escola em pastoral. O que significa isso? Significa uma resposta institucional ao mandato do Cristo a fazermos presente o reino de Deus no mundo. Então, nós temos todo um programa de pastoral dentro das escolas que são de livre escolha para os alunos. Tá. Obviamente, nós somos uma escola confessional, então a nossa rotina ela vai tocar, né, na liturgia, ela vai tocar nos ritos. Todos os alunos são convidados a participar de tudo, com gratuidade e com abertura de coração. Nunca ninguém é obrigado, a escola oferece, a escola, portanto, cria uma oportunidade. Isso vale para o campo religioso, assim como vale para o campo científico. Também existem clubes, por exemplo, lá dentro de matemática, que é uma oportunidade. Sem dúvida. O aluno vai se ele quiser, né? Existe a parte fixa, que a lei nos obriga a fazer no campo educacional, mas existe a parte que não é fixa. No campo religioso, da mesma forma. Dentro de cada colégio marista do Brasil e do mundo, todos os nossos alunos têm a oportunidade de conhecer e amar Jesus Cristo, se eles quiserem. Porque o próprio Deus não se impôs. Não somos nós que vamos impor nada. Ou seja, não se trata de religião, trata-se de estimular a religiosidade. Perfeitamente. E mais do que religiosidade, valores universais. Tá. Porque mesmo o aluno que não professa uma religiosidade, ele é convidado a ser gente boa. Sem dúvida. Porque ser gente boa está acima, inclusive, da religião, da religiosidade e da espiritualidade. Nós acreditamos e professamos que pela religiosidade, espiritualidade e pela religião, que é a nossa, temos um caminho seguro a ser pessoas boas e fazer o bem no mundo. Mas nós convidamos a todos que, mesmo não estando nesse caminho, sejam pessoas boas no mundo. Posso fazer uma provocação? Claro. Tem um espaço para o ateísmo dentro das escolas maristas? Nós respeitamos as nossas crianças e jovens naquilo que eles pensam e professam. Tá. Nós não acreditamos no ateísmo definitivamente. Correto. Nós sempre vamos convidar as pessoas a um exercício de comunhão com o transcendente, porque nós acreditamos que isso muda a nossa vida, nos faz viver mais, melhor e mais felizes, né? Mas nós nunca vamos recriminar um aluno nosso ou um colaborador ou uma família que professem ou uma fé diferente da nossa ou não professem fé nenhuma. Nós não vamos deixar de professar a nossa e nem de falar de Jesus Cristo nas nossas escolas. Mas repito aquilo que falamos lá no começo dessa conversa. Nós respeitamos e amamos as nossas crianças, independente de tudo isso. Irmão Ronaldo, e chegamos a um ponto decisivo da nossa conversa. Me fala do papel da família no conceito de educação que trilha o Colégio Marista. Jesus Cristo quis ter uma família. Jesus, Maria e José, a Sagrada Família. Quando Deus Pai envia o Filho para nascer de Maria, também escolhe que ele tivesse um pai adotivo, São José. Então, a ideia de família para nós é muito importante. O próprio Deus quis ter família. Quando nós imaginamos a Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, nós entendemos aí também uma família. A família, portanto, para nós é convidada dentro do ambiente escolar a fazer uma grande parceria com a escola. A escola não faz o papel da família e a família não faz o papel da escola. Isso é muito claro para nós. Existe uma base educativa, tanto, né, no acadêmico como na fé, que é da família. A criança chega na escola tendo sido catequizada e educada pela família. E a escola continua essa educação familiar. São papéis diferentes e muito complementares. Ou seja, não adianta nós nos esforçarmos na escola se a família não se esforça em casa e vice-versa. Perfeito. Então, nós gostamos de dizer que há um paralelismo da educação. Perfeito. E entendemos que uma família que procura um colégio marista, ela professa dos valores do nosso colégio, né? Da forma como a gente pensa e tudo mais. Então, aí que a educação da família e da escola chegam num ponto comum. Nós vamos nos ajudar a transformar aquela criança em um adulto bom, né? Tendo aprendido cientificamente, mas comungando de um conjunto de valores que nos são comuns. Casa e extensão da escola
e o contrário também vale? Definitivamente, não tenha dúvida. Aquilo que se faz em casa se continua na escola e aquilo que se faz na escola se continua em casa. E como é que o senhor e os seus pares envolvem as famílias, os pais, no processo? Convidando, atribuindo responsabilidade, clarificando a responsabilidade que pai e mãe têm no processo de educação? A escola não é um depósito de crianças. Boa. Né? Isso é forte. Às vezes, especialmente nos tempos que vivemos, algumas famílias têm essa intenção de colocar o seu filho lá na escola às 7 da manhã, tirar às 7 da noite e acabou. Isso é responsabilidade de vocês, às vezes a gente escuta. Então, nós trabalhamos muito nessa perspectiva, né, de que a família faz parte da rotina da escola. Então, a escola se organiza para que a família participe em muitos momentos e, sobretudo, tenha um acompanhamento sistemático da rotina do seu filho. Então, nós fazemos muitos atendimentos, nós damos muitos feedbacks para as famílias, nós trazemos as famílias não só para as grandes festas, agora estamos aí à beira de festa junina, por exemplo, né? Passamos por outros grandes momentos festivos ao longo do ano. A gente traz as famílias para dentro da escola para essas grandes liturgias escolares, eu falo. Mas o dia a dia também é muito acompanhado dentro da escola pela família. E isso as professoras fazem, nós temos canais de comunicação online hoje, pelo aplicativo da escola, direto com as famílias, onde as famílias podem fazer contato conosco e nós com elas. Existe todo um trabalho de acompanhamento sistematizado. E iniciativas para além desses grandes eventos, para que as famílias estejam conosco acompanhando tanto o processo de aprendizagem do aluno, quanto vindo contemplar isso, por exemplo, numa aula aberta. Nós temos a metodologia de aula aberta, que é quando as famílias são convidadas a estarem junto com seus filhos numa aula deles. Fica uma aula ampliada, aberta, e a família consegue acompanhar qual é a didática, qual é a forma, qual é o assunto, como a professora desenvolve aquilo com o filho. E geralmente saem muito satisfeitos porque acabam até lembrando do seu tempo de escola, né? E vivem bons momentos. Ou seja, a família está dentro da escola tanto quanto possível. Irmão, ao ouvi-lo, me lembro de uma provocação de um bom tempo atrás do professor Mário Sérgio Cortella, que é um parceiro nosso aqui. Ele sempre que pode, ele é um educador na sua essência, ele tenta diferenciar a função de quem ensina e a função de quem educa. Ao ouvi-lo, eu posso interpretar que a metodologia marista, o engajamento, o envolvimento de família, extrapola essa definição de a escola só ensina enquanto a família educa? A gente tem uma simbiose desses processos aí, ou elas não se misturam definitivamente? Acho que definitivamente elas se misturam. Tá. São papéis diferentes da família e da escola, e isso todos concordamos. Agora, nós nos esforçamos muito para que a escola eduque no sentido global da educação. Correto. Na criação de costumes, de cultura, de procedimentos, né? De ambiência mundial, por assim dizer. Nós acreditamos, dentro de um colégio marista, que todos somos educadores, desde o porteiro que recebe aquela criança lá no portão da escola, até a professora ou o professor em sala de aula. Porque esse trato com a criança, o ambiente educa, né? Por isso que talvez Marcelino se preocupasse tanto com o ambiente escolar lá atrás, lembra? Que pedia bons espaços, pátios, essas coisas todas. Porque o ambiente educa. Se o ambiente educa, as pessoas mais ainda. Então, é óbvio que uma criança que passa, às vezes, 8 horas dentro de uma escola, né, todo santo dia, ela vai ser educada por aquele ambiente e por aquelas pessoas. Na sua cultura, nos seus costumes e nos seus procedimentos. Nas suas memórias, né, nas suas lembranças, no carinho que cria pelas coisas. Nós temos tido, o nosso colégio aqui em Curitiba, o Santa Maria, completa 100 anos este ano. Então, nós temos tido muitos eventos na escola de retorno de ex-alunos, né? Alunos que estudaram conosco nos anos 70, por exemplo. Que bacana, né? deve ser esse momento, hein? Muito legal. E para mostrar o tanto que a escola educa, eles entram na escola e se emocionam, não porque o prédio está lá, mas porque eles aprenderam a viver ali dentro. Isso é educação. É uma máquina do tempo também, né? Você se posiciona nessa estrutura. Me fala dos 100 anos do colégio. 100 anos, um século. Quantas escolas e instituições nós temos no Brasil com 100 anos de trajetória, irmão?
Exatamente. Né? Nós temos um conjunto de escolas maristas que tem 100 anos e mais. É mesmo. Né? Porque lembre que nós chegamos no país em 1897. Perfeito. Então tem muita coisa aí que já aconteceu. É um conjunto de escolas de norte a sul do Brasil, né? Que tem mais de 100 anos ou 100 anos pelo menos. O nosso Colégio Marista Santa Maria de Curitiba, que completa 100 anos neste ano de 25, ele tem uma particularidade. Ele é o primeiro colégio marista do Paraná. Então, ele marca a chegada dos irmãos ao Paraná e a Curitiba, portanto, né? Em 1925. Tem uma história toda ao redor disso, mas ele marca essa chegada. Então, ele é um colégio icônico também por isso. E viver, e atuar, e trabalhar em um colégio centenário significa isso. Tocar a vida de muitas pessoas e tocar a vida da cidade de muitas formas. É muito difícil a gente andar pela cidade e conversar com as pessoas que alguém não tenha alguma história conosco. Ou porque viveu essa história ou porque conheceu alguém que viveu. Então, a responsabilidade de um colégio centenário dentro de uma cidade, de um estado, de uma região, é muito grande, porque nós fizemos diferença, nós educamos gerações inteiras. Sem dúvida. Nós recebemos esse ano um ex-aluno nosso de 99 anos lá no colégio. Ele foi aluno, a filha dele foi aluna, a neta é aluna, foi aluna, a bisneta hoje é aluna. 4 gerações? 4 gerações ou 3, talvez acho que a filha não foi, posso estar confundido. Mas 3 ou Que 4 seja, gerações, 3 que seja, não? Já é incrível. Então você veja o quanto que isso nos carrega de responsabilidade, né? 100 anos de educação dentro de uma comunidade tão grande, tão importante como é a curitibana, significa que nós ajudamos a construir as bases dessa cidade. Sem dúvida. As pessoas que lançaram os alicerces do que hoje é grandioso em Curitiba. O conjunto de valores que nos trouxe até aqui. Exatamente. Isso nos dá muito orgulho. O Santa Maria não é único em Curitiba. Hoje nós temos 3 colégios, 4 escolas sociais aqui na cidade. Nós temos a universidade, nós temos hospitais, nós já tivemos televisão e rádio aqui na cidade. Sim. Então nós ajudamos a construir essa história aqui em Curitiba e no Paraná. Isso nos dá orgulho, mas também nos mostra o tamanho da nossa responsabilidade em sermos quem somos e fazermos o que fazemos. A gente conhece muito de perto a unidade de Londrina. Sim. Também das mais importantes da rede, não, irmão? Com certeza. Hoje em Londrina nós temos um conjunto completo, a gente diz. Nós temos colégio, nós temos escola social e temos universidade. Fazemos parte também daquela história, não? E é bonito quando a gente consegue fazer um ciclo. Nós nos orgulhamos muito porque em cidades como Londrina, aqui em Curitiba também e outras, mas vamos falar de Londrina. Uma pessoa pode entrar em uma escola nossa com 1 ano de idade e ela pode seguir conosco até o seu mestrado e doutorado, Perfeito. até a sua universidade, portanto. Perfeito. E fazer parte da vida de uma pessoa por tanto tempo, né, nesse grau de grandiosidade que é a sua educação, o que transforma ela num sujeito, num cidadão, para nós é motivo de muito orgulho. Irmão Ronaldo, vamos falar de business? Vamos lá. Qual é a diferença entre Marista Brasil e Grupo Marista? Então, nós recentemente criamos a rede chamada Marista Brasil. Vamos lembrar do seguinte, apenas um contexto histórico. Quando os irmãos chegam no país, nós vamos nos dividindo ao longo do tempo em unidades administrativas para organizar o business, né? Correto. Nós chamamos de províncias. O Brasil já chegou a ter 7 províncias, 7 regiões administrativas que se organizavam com seus negócios. Hoje nós somos 3 províncias no Brasil. Uma mais norte e nordeste, outra mais centro e outra mais sul, por assim dizer. E cada uma tinha a sua rede de educação, seu conjunto de colégios e escolas, e meio que independentes. E num esforço para formar uma rede grande, uma rede de sinergia, ganho em escala, foi criado o que nós chamamos de Marista Brasil, que é a rede de educação básica marista no país. Perfeito. Ainda permanecem as 3 províncias, um pouco mais de organização canônica, religiosa, outros negócios, e o Grupo Marista é uma destas províncias. Perfeito. Então, a província marista do Brasil Centro-Sul, que compreende os estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, uma presença em Brasília e Goiânia, forma esta unidade administrativa que nós chamamos de Grupo Marista. Lá no Rio Grande do Sul, com a Amazônia, outro,
e o Sudeste e o Nordeste é outro grupo. Tudo a mesma instituição, mas unidades administrativas diferentes. Tá. O Grupo Marista compreende outros negócios para além da educação básica, já ditos aqui. A universidade, os hospitais, a editora FTD Educação, está aí no país inteiro, mas Perfeito. pertence ao grupo. Então, ele se ocupa de outros negócios também, além da educação básica. E o Marista Brasil é esse esforço nacional de fazer uma rede de educação só. Então, o Grupo Marista tinha ali 20 escolas, e agora o Marista Brasil, juntando com as outras, tem 96. Então, é uma rede que ganha em escala, ganha em lastro e faz melhor o trabalho, né, no país todo. A gente dissecou o suficiente para a nossa conversa de hoje o entendimento sobre a proposta que Marcelino Champagnat anteviu ao criar. Da perspectiva de negócio, irmão, é um momento de elevada competitividade, né? Quando o senhor vai para o mercado, quais são os seus diferenciais para fazer frente aos outros players que estão aí? E o ensino cresceu muito no Brasil, sobretudo o ensino privado. Qual é o argumento, irmão? Ali no Santa Maria nós temos um slogan para esse ano que diz: educar com afeto inspira. Isso retrata um pouco da nossa intencionalidade enquanto negócio também. Tá. Nós não queremos fazer uma educação de mercado para competir neste nível. Nós não somos uma empresa que tem uma missão. Nós somos uma missão que tem uma empresa. Boa, gostei. Então, essa é a grande diferença. É claro, nós não conseguimos sobreviver no mundo por 200 anos sem ganhar dinheiro, Sem né? dúvida. Porque nós temos que pagar as contas, Sem né? Nós não dúvida. somos imunes às contas. Sem dúvida, sem dúvida. Então, nós temos uma rede muito bem consolidada, muito profissional, muito estruturada de colégios e universidades pagos, que ajudam a subsidiar uma rede também de escolas públicas, né? As nossas escolas sociais. Fazemos uma grande gratuidade, né? No país e no mundo. A parte social é muito importante para nós. Mas nós nos organizamos muito ao redor, né, da educação, e para poder competir, para poder manter o colégio aberto, nós temos que ser profissionais tanto quanto o mercado, né? Até melhor se for possível. Sem dúvida. Mas nós não podemos perder o nosso diferencial. Essa é uma luta interna, Sem né? dúvida. Porque as forças puxam. Sem dúvida. Então, nós priorizamos manter uma educação com valores, uma educação cristã focada na criança, né? Tentando ali ajudá-los a desenvolver a sua educação integral, independente da mensalidade que pagam. Essa briga de forças, ela é delicada, porque Sim. ao mesmo tempo, repito, nós temos que pagar as contas, temos que pagar bons salários aos professores, nem sempre alcançamos tudo isso, mas nos esforçamos para tal. Eu sempre digo que o nosso grande diferencial é sermos cristãos, Tá. porque isso nos faz sermos pessoas certas, honestas, justas e solidárias. Nós temos essa intencionalidade muito clara. Nem sempre alcançamos porque somos humanos e falhamos, mas a nossa rede, os irmãos maristas, dentro da nossa instituição, buscamos fazer sempre o bem, atender bem, pagar bem os nossos funcionários, né? E fazer uma educação de qualidade com valores. Não negociamos valores, não negociamos o cristão que somos, né? Temos as coisas bem definidas. Muito embora também somos muito acolhedores, né? Tentamos uma educação abrangente, que vê a criança como ela é, e isso faz com que a gente se diferencie. São colégios muito tradicionais, né? Nós não usamos daquela estratégia da pulverização dos colégios. Veja, aqui em Curitiba, nós temos 3 colégios pagos. Nós reunimos aí quase 7.000 alunos em 3 unidades. Nós ainda acreditamos que os nossos colégios têm essa grande característica do perfil. As famílias vêm até nós, por quê? Porque nós vendemos uma educação e oferecemos uma educação ao mundo que interessa à família brasileira. Perfeito. Então, nós não precisamos levar o nosso colégio para cada esquina, porque isso seria bem mercadológico, né? A gente levar o produto lá onde o cliente está. Nós nos mantemos nessa ideia de que o cliente vem até nós, não porque nós somos o melhor do mundo, nós somos o bam, mas porque ali a gente consegue concentrar esse conjunto de valores, essa identidade, esse carisma e essa tradição que atraem as famílias. Aliás, me perdoa pelo trocadilho, mas o diferencial competitivo é a missão. É a missão, não tenha dúvida. É a missão, é educar do jeito de Maria, é educar com valores, é educar com pastoralidade, é oferecer à criança mais do que um ambiente escolar
acadêmico e científico, é oferecer um ambiente onde ela pode se desenvolver por inteiro, integralmente, né? Em todas as suas competências socioemocionais e religiosas, inclusive. Eu vou seguir conversando com o irmão Ronaldo executivo, tá? Como é prover educação privada num país de altos e baixos na economia, onde o custo Brasil pesa muito? A gente vive um cenário de inflação, uma série de dúvidas, país polarizado politicamente, nem vamos entrar no mérito da questão, mas isso obviamente interfere. Como é prover educação nesse ambiente, irmão? Justamente por isso que há um bom conjunto de anos nós migramos desses colégios meio feudos, Tá. cada um fazia por si, para uma grande rede estruturada. Perfeito. O ganho em escala, comprar em rede, né? Pensar em rede, dividir a equipe num nacional, ao invés de ter 6 equipes regionais trabalhando pela mesma coisa, temos uma grande equipe nacional. Temos as regionais também, mas numa outra configuração, né? Então, eu acredito muito que esse ganho de rede nos leva para esse momento da história. Então, essa padronização de processos, né, de recursos, de pessoas, ela nos coloca neste momento da história. Então, por um lado, nós migramos para uma estrutura de rede muito consolidada, temos a rede nacional, temos redes internacionais também, mas, ao mesmo tempo, nós nos mantivemos naquilo que nos é mais tradicional, a educação do jeito marista. Por mais que as nossas unidades sejam de rede, cada uma tem o seu perfil preservado, a sua cultura, lhe é respeitado esse momento, sabe? O aluno que entra no Santa Maria de Curitiba sabe que está no Santa Maria de Curitiba. Perfeito. Por mais que o uniforme seja o mesmo no Brasil inteiro. Perfeito. A característica e a cultura do Santa Maria de Curitiba só se vive ali. Então, por um lado, rede, e por outro lado, nós estamos bem consolidados nisso que é próprio de um colégio centenário, por exemplo. Como é que a missão lida com inovação, que é uma demanda crescente na sociedade hoje? Por exemplo, o IA. Irmão Ronaldo. Lembre que Marcelino sempre nos deixou essa deixa. Aliás, um homem à frente do seu tempo. À frente, né? Do seu É. tempo e dizendo, estejam atentos aos sinais dos tempos. É mesmo. Então, é óbvio que... Quanta sabedoria, preciso estudar mais Marcelino Champagnat. Exatamente, 200 anos atrás. Meu né? Deus. E isso tudo, ele fez coisas naquela época que hoje nós compararíamos a IA, por exemplo, né? Aconteceram coisas naquela época que pediram dele e dos seus primeiros irmãos muita disrupção educacional. E hoje acontece isso também. Nós vamos respondendo aos sinais dos tempos hoje com uma âncora muito bem colocada na nossa tradição, no nosso modo de fazer educação, mas sempre olhando além, né? O nosso horizonte está sempre aberto na nossa frente. Então, nós temos toda a força de uma igreja bimilenar, que é a Igreja Católica, com toda a sua tradição e sua sabedoria, de uma instituição bicentenária, mas fazendo uma educação olhando para o amanhã. E isso é muito interessante, porque nos coloca neste presente sempre em movimento, atentos aos sinais dos tempos, respondendo a eles, mas não se vendendo a eles, né? Porque seria temerário. Nós temos história suficiente para passar pela história bastante bem. E a sua história com a organização, com a missão? 18 anos atrás, né, eu entrei na instituição, eu sou de uma pequena cidade do interior do Paraná, chamada Itapejara do Oeste. Conheço. Na região de Pato Branco. Sim, conheço o sudoeste do Paraná. Muito bem. Perto de Francisco Beltrão, Pato Branco. Exatamente. E lá nesta cidade havia até hoje uma comunidade de irmãos. E eu passei a conviver com eles e me encantei pela proposta da minha mãe, né? Eu aprendi que nós devemos fazer diferença no mundo. Nós devemos fazer algo pelo mundo. E eu sei que sozinho eu sou fraquinho, né? Eu sou bem limitado. Então eu entendi que me associando a uma grande instituição eu podia fazer melhor a minha missão no mundo. E me tornei irmão marista com esse grande propósito de fazer o bem no mundo, dar uma resposta ao mundo. Ô Ronaldo, curiosidade leigo, irmão é padre? Não, definitivamente não. São vocações diferentes dentro da mesma igreja. Eu sempre costumo, essa é a pergunta de ouro, né? A pergunta do milhão. Os alunos fazem muito, Todo as mundo famílias. faz, inclusive o jornalista. Inclusive o jornalista, e é muito justo, porque confunde um pouco, né? O pessoal fala, mas vocês são só irmãos? Não, eu falei, nós somos irmãos, não só irmãos. São vocações diferentes. Veja, o padre, na sua vocação própria, o seu chamado,
ele é uma paróquia, administrar os sacramentos ao povo, né? Essa é a função do padre, a grosso modo, né? Então, ele vai estar sempre associado a uma igreja, a atendimento do povo, administrar os sacramentos, a Eucaristia, a confissão, né? O casamento, o batismo, essas coisas. É a função do padre dar ao povo, pastorear o povo e dar a ele os sacramentos da igreja. Os irmãos e as irmãs, as freiras, né? Nós nos dedicamos a um carisma específico. Os nossos fundadores intuíram que eles deveriam responder ao chamado de fazer o reino de Deus no mundo a partir de um serviço. E o carisma é um serviço. Então, Marcelino Champagnat, na sua autoridade, né, de fundador, pensou: eu devo fazer o meu serviço no mundo a partir da educação. Perfeito. Por isso que os irmãos maristas das escolas, esse é o nosso nome oficial, vão sempre ser encontrados em relação com a educação. A gente respondeu um carisma, e o padre é uma paróquia. Adorei. Irmão Ronaldo, Colégio Marista Santa Maria, 100 anos em 2025. Vai ter festa? Muita festa. Nós fizemos uma escolha bem didática, de fazer muitas festas. Não uma só. O ano todo de comemorações para poder atingir todos os públicos. Porque nós somos um colégio muito grande e com muita idade. Fazer uma festa só iria deixar muita gente de fora. O grande momento do Santa Maria já aconteceu, que foi o Festival Santa 100. Nós reunimos mais de 7.000 ex-alunos no Colégio Marista Santa Maria no último dia 7 de junho. E foi o ponto alto, né, para celebrar a vida desses 100 anos. Então, todos esses ex-alunos e suas famílias passaram o dia no colégio conosco. Mas nós temos muitas outras programações voltadas aos alunos que estão hoje, aos colaboradores, aos diretores do nosso regional, aos irmãos maristas. Então, todos os grandes momentos do colégio estão servindo para celebrar os 100 anos neste ano. Nosso próximo movimento, no próximo final de semana, é a festa junina dos 100 anos. Ali esperamos entre 8 e 10 mil pessoas no colégio. Então, se o festival foi para os ex-alunos, majoritariamente, essa festa vai ser para os alunos de hoje e suas famílias. E por aí vai. Nós vamos ter, então, muitos momentos celebrativos ao longo de todo este ano no colégio. Vida longa e próspera à família Marista. Amém, que assim seja. Irmão Ronaldo Luzzi, diretor institucional do Colégio Marista Santa Maria. Muitíssimo obrigado pela gentileza de nos atender, irmão. Eu agradeço a oportunidade de falar de educação e falar da nossa instituição, né, para tanta gente, para a nossa grande audiência da CBN. Sabemos o lastro que tem, ouço todos os dias, e uma oportunidade muito boa de nos conhecermos e tornarmos também, a nossa missão é essa, Jesus Cristo conhecido e amado. Eu posso pedir a sua bênção, não? Claro, Deus nos abençoe a todos, né? Muito obrigado, irmão. Eu que agradeço. Um grande abraço.